Boa noite para quem está por aí, quem vai assistir depois. Hoje é sábado, dia 5 de março, e a gente está estreando um quadro agora aqui no projeto Empoderamento Linguístico, que é o Empoderamento na Escola. Eu já havia falado sobre esse quadro, acho que em janeiro, que nós íamos convidar, né, nos colocar à escuta de professores e professoras que trabalham na escola pública do nosso Brasil e que vem produzindo resistência através das ciências na escola. E principalmente professores da área da ciência da linguagem, professores de língua portuguesa, professores de literatura, professores de língua inglesa, de diferentes perspectivas que olham a nossa língua, a nossa comunicação, só que através desse lugar que muitas vezes é alvo de muitas críticas, mas não necessariamente de muitos investimentos, que é a escola pública. E hoje eu vou ter a felicidade de conhecer uma dessas tantas pesquisadoras, professoras na escola pública e que viralizou, né, nos emocionando com a passagem dos seus, comemorando a passagem dos seus alunos no vestibular. Bom, eu sou a Josemara Cardoso, eu sou doutora em linguística e criei esse projeto que é o Empoderamento Linguístico aqui nesse perfil no Instagram, justamente como um espaço de a gente fazer esses diálogos, de nos colocarmos à escuta e também de produzirmos debates, para a gente fazer reflexões de como construir outro lugar possível, para que mais professoras e professores possam nos emocionar ao comemorar que seus alunos estão passando numa universidade pública de qualidade. Bom, eu vou convidar agora a professora Flor Pinto para vir conversar com a gente. Um momentinho. Aqui a Mira Correia entrou, a Anu Pau entrou, Cleverson, boa noite, Aline Xavier, boa noite. Gente, boa noite para todo mundo que está entrando, para todo mundo que vai entrar e para todo mundo que vai assistir depois. Olá, Flor! Oi, amor, tudo bem? Como você tá? Estou um pouco com os olhos vermelhos. Eu não lembro se eu te falei. Eu atualmente eu moro na Alemanha, então aqui já são 11 horas da noite. Mas, mas eu esperei assim ansiosa essa semana para ter esse contato, para conversar com você. Boa noite a todo mundo que está Ai, que entrando bom! aí. Minha cunhada acabou de Bem-vindo, entrar. bem-vindo. Minha cunhada, professora auxiliadora, professora como você, Flor, Flor. lá da cidade de Parintins, no Amazonas, está assistindo a gente Nossa, também. um dia eu danço lá no Parintins. Dançar no boi, no festival. Boa, ok, negócio é bom. Sim. Ela vai estar por aqui também conversando sobre os projetos que ela vem produzindo também na escola, como professora de Ai, que escola pública. legal. Sim. Muito legal, Flor, muito legal. eu quero te agradecer primeiro, assim, primeiro de tudo, eu quero te agradecer pelo carinho, pela atenção. Eu sei que você é uma pessoa que no último mês acabou fazendo tantas entrevistas, talvez falando tanto sobre a tua experiência, sobre todo o teu percurso e de alguma forma como isso se resumiu naquela emoção que eu acho que o Brasil todo, né? Ou pelo menos boa parte do nosso Brasilzão e talvez até fora dele, com certeza fora dele, os brasileiros fora também ficaram sabendo e viram e se emocionaram junto com você. Então eu te agradeço por nos dar a possibilidade também de conversar com você e de estrear esse quadro aqui, que é um projeto que começou um dia desse, Olha! Flor. Que legal, Sorella, que legal. Sim, Assim, começou um dia desse. eu fico muito feliz pelo convite. Realmente, se a vida teve um boom, eu digo que o vídeo foi um acidente, né? Que aí os alunos, É, que alguns alunos entrando aí, tia Flor, sabe que eu de natureza sou assim, meio toda espalhafatosa mesmo, né? E aí eu fiquem vibro, aí, né? alunos. Né? Porque assim,
eu não esperava essa repercussão e isso eu tento até ontem, acho que ontem ou anteontem eu falei pro meu esposo, amor, eu consegui. Ele, tu conseguiu o quê? Eu consegui responder todo mundo. Imagino! Sabe, eu faço questão, porque para mim é importante isso, é alguém que tirou o seu tempo, que compartilhou, que curtiu, eu recebi umas mensagens assim magníficas, né? Então eu acredito que o vídeo também viralizou no momento que eu, quanto profissional, estava um pouco perdida. A gente vinha num tempo de debate na minha casa, que parece que a gente vem se perdendo quanto profissional. O sistema não te respeita, às vezes, não são todas, mas às vezes as famílias não respeitam, existem aqueles jargões que o professor não faz nada, então tudo isso assim vinha entristecendo de um jeito que eu disse, caramba, amor, eu tô sem referência. Aí aconteceu a história do vídeo e aí acaba que estava sem referência, passa a ser uma referência. Coragem desse povo, né? Eu acredito, a minha avó sempre me dizia, Flor, e a gente que é da região norte, a gente tem uma ligação muito forte com família, com pessoas mais velhas, né? A gente tem essa escuta muito, muito aberta aos nossos anciãos e às nossas anciãs. E ela sempre me dizia o seguinte, a oportunidade vem para quem está preparado. Eu acho que você estava preparada para essa oportunidade. Você aproveitou e, como eu te falei na mensagem, a primeira vez que eu entrei em contato com você também foi por mensagem te parabenizando. E eu me emociono. Até hoje, quando eu vejo o teu vídeo, eu vejo todo o percurso do professorado no Brasil. E que aquele choro não é só um choro de alegria por ver os seus alunos passando, porque isso é uma grande alegria, mas de reconhecimento dessa luta que você acabou de dizer, do que é ser um professor numa escola pública em um país que, infelizmente, ainda precisa mudar muito na forma como investe nas escolas públicas, no salário de um professor, na formação continuada de um professor e muitas outras coisas. Então, é isso. Eu quero só reiterar a mensagem nesse sentido, de que você soube usar essa visibilidade que muita gente tem. Tem muita gente que tem visibilidade, mas não sabe utilizar para construir algo bom com isso. Eu acho que você vem construindo algo bom, fazendo inúmeras entrevistas e eu queria perguntar um monte de coisa. Pode perguntar. Normalmente, quando eu entro na sala de aula, né, eu digo para os meninos que eu vou ser professora regular, eu digo, me apresento, quem eu sou, falo logo a parte ruim, que eu sou muito brava mesmo. Quando eu faço meu bico, o bicho pega. Mas assim, eu digo, perguntem o que vocês quiserem. Aquilo que vocês... Tinha qualquer coisa. Então, pergunte o que vocês quiserem. Né? A gente tem aí todo um processo de perceber a educação, como na minha casa, a educação era a única saída. Eu não consigo ver a educação de outra forma. E como você bem falou, no momento, se eu fui essa escolhida, eu venho pedindo a Deus, né? Cada um dentro daquilo da sua fé, dentro do que acredita, dentro da minha fé, eu venho pedindo que eu tenha sabedoria para fazer valer a pena. Às vezes eu fiquei muito envergonhada no início, meu Deus, que coisa, aí as pessoas na rua, meu Deus, aí eu, não, eu falei, isso não dá pra mim, né, as primeiras entrevistas assim, com muita vergonha mesmo, só que assim, eu vi uma mensagem lá no Instagram que falou assim, que existem muitas portas, né, e que a gente pudesse aproveitar cada porta que se abrisse no sentido de fazer ecoar a nossa voz. Não é a minha briga, ela não é só por uma escola pública de qualidade, é por uma educação eficiente. Então, o que transborda ali no vídeo foi um momento que eu digo, ainda bem que não gravaram a primeira parte, né? Porque meu compadre disse que eu ia chamar muito palavrão. Vai ter muitas, só tem uma que chamou. Ainda bem que ela pegou só esse, né? Então, assim, porque a gente sabe que é resultado. Eu não quero
a gente tem muita burocracia na educação, muito papel para se fazer. Sabe, às vezes a gente é tão preocupada em ter que preencher todos os planejamentos, todos os relatórios, tudo isso, tudo aquilo, que a gente esquece que a gente, professor, precisa de sentir prazer de estar na sala de aula. Então, os meninos, eles foram resultado de todo um processo, das muitas mãos acolhedoras da escola. Né? A imagem, eu repito sempre, isso é minha, mas o trabalho são de todas as outras pessoas, do diretor que permitiu, da coordenadora Lorena, imbatível, minha coordenadora, né, segura a escola de todas as formas. A gente é uma escola que o ano passado estava com aproximadamente 1.500 alunos, a gente tem um diretor, um secretário, um coordenador. Então, isso é muito difícil, tu não tem uma estrutura legal da escola. A escola está aí para passar por um processo de reforma, a gente está aguardando essa reforma. Tá, mas e enquanto isso? A reforma ainda não chegou. E aí, o que eu vou fazer para que esses alunos eles não percam o sentido da escola? Então, eu preciso fazer da melhor forma possível. E a melhor forma que eu encontro para fazer isso é acolhendo. Eu acredito que o acolhimento dentro da educação, ela é muito importante. A gente fala tanto em acolhimento, mas às vezes, em alguns momentos, nós professores acabamos, quando somos negligentes também, quando somos, tá? Negligentes, a gente é mais um que incentiva o menino a desistir aí do caminho da educação. Então, os meus meninos, que eu digo assim, eles são, acima de tudo, eles são resistência. Né? E eles estão aí para mostrar para todo mundo que se você batalha, você consegue de todas as formas. A gente precisa ultrapassar nossos limites, mas isso não significa que a gente vai aceitar tudo. A minha forma de resistência é querer uma escola melhor, é direcionar a vida do garoto, é falar para o pai algumas vezes o que de fato ele precisa ouvir, porque a gente que está ali no dia a dia, né? A gente precisa se fazer ser respeitado. Então, me aborreço quando as pessoas dizem que professor não trabalha. Desculpa a expressão, não trabalha, porra, então vem pro meu lugar. Sabe? Vem fazer o nosso fazer em que todo mundo tá contra você, em que a escola acha que a família acha que só a gente que dá conta. Como é que eu vou empoderar o meu aluno dentro da sala de aula se ninguém mais incentiva ele a fazer isso? Sabe? É muito difícil. Sim, e eu acredito que teve uma parte no início da tua fala que é muito importante. Você fala assim, o vídeo veio, essa visibilidade e essa oportunidade de falar sobre essas e tantas outras questões importantes dentro do espaço da escola, veio no momento em que você também estava se perguntando esse lugar, né? E eu acho que isso é muito importante. Porque são tantos professores e professoras que estão justamente com esse mesmo sentimento, né? A gente parece, às vezes, que a memória é muito curta e muito fácil de ser o tempo todo remodelada. A gente acabou de passar por uma pandemia que mostra, por exemplo, o índice alarmante de pessoas, de professores, de profissionais da educação que passaram a ter depressão, ou que passaram a sofrer de ansiedade e nunca tinham sofrido isso. Então, a gente tem todo um cenário nos últimos 2 anos que parece que está passando despercebido, e essa escola retorna, a aula nunca parou, o professor teve um aumento absurdo de trabalho, porque ele teve que aprender a lidar. Eu não sei como foi com você, eu queria saber dessa parte. Queria te conhecer mais nesse sentido, sabe? Como foi passar por todo esse cenário, de alguma forma, que fez com que você e outros professores dentro de escola pública, eu não gosto dessa palavra, que se reinventar, como se isso fosse algo que todo profissional precisasse não fizesse. Naturalmente ter, né? Como se ele tivesse que cair do céu, né? Então, eu acho que falar sobre isso é muito importante também, sabe? Desse teu lugar, né? Dessa tua experiência de passar por esses últimos 2 anos como professora de escola pública. Foi bem difícil porque eu sou mãe, eu tenho 2 crianças pequenas. Então chegou o momento que a minha casa passou a ser o meu local de trabalho, né?
E aí a gente brinca, já desse eu conversando com o repórter, estava falando para ele. Se perguntar para o meu filho, como é o nome da tua mãe? Porque meu nome é Florência, né? Ele fala Florência Pinto. Nome do seu pai, Marcos Will. Onde sua mãe trabalha? Onde seu pai... O que seu pai é? Ele diz assistente social. Onde ele trabalha? Na Secretaria de Assistência Social. E a sua mãe, ela é professora. Onde ela trabalha? No quarto de estudos. Ou seja, entendeu? 4 anos. E a minha mãe trabalha no quarto de estudos. E pensa, minha filha hoje tem 3 anos. Quando iniciou a pandemia, ela tinha 1 ano, né? Meu filho hoje tem 4 anos. Quando iniciou a pandemia, ele tinha 2 anos para 3 anos. Então, assim, foi muito difícil. Muito difícil. E aí que, mais uma vez, né, eu devo aos meus alunos, porque eles respeitavam a minha dificuldade. Então, eu acredito que assim, a gente se ajudou. Não foi fácil. Eu desenvolvi uma lesão no meu braço direito, né? Precisei fazer um tratamento, Inclusive, a pessoa que gravou o vídeo, a Alessandra, imbatível para tentar manter garantida, assim, que eu estava bem. Ela cuidava do meu braço da melhor forma, pedia às meninas para fazer umas massagens, para ajudar, porque tava muito difícil, né? Então, eu tenho uma deficiência na minha perna esquerda, então a cadeira não era adequada, a mesa não era adequada, eu tive que me adaptar ali. E às vezes eu estava dando aula, é o cachorro latindo, é o vizinho construindo a casa dele, é o menino chorando, é o som do outro lado. As pessoas não estão erradas. Nós saímos do nosso ambiente de trabalho e fizemos da nossa casa o nosso ambiente de trabalho. E não foi diferente para os alunos. Então eu disse, gente, eu não consigo sozinha. Se vocês não me ajudarem, se vocês não interagirem comigo, se não ligar esse inferno dessa câmera para eu ver vocês, se eu não perguntar e vocês me responderem, eu não vou conseguir. Então, a gente precisa superar isso, mas a gente vai superar juntos. Não é algo que foi a nossa escola, foi algo que foi geral. Só que, como nós percebemos, todos nós estávamos despreparados para isso. E, mais uma vez, a pandemia veio escancarar a vergonha que, de certa forma, é a nossa educação. Como é que a gente pode pensar em país, em processo de desenvolvimento eficaz, se a educação não é o ponto principal? Eu não tenho como pensar isso. O Canaã dos Carajás, onde eu moro, é muito rico. É um dos municípios mais ricos do Brasil, se eu não posso nem ter a audácia de dizer do mundo. Mas aqui nós somos ferro puro. Mas cadê assim, o envolvimento, por mais que o município vem lutando, vem batalhando para que a educação esteja em andamento, seja construída de maneira sólida, mas essa construção ela é difícil. Sim. Né? Ela é difícil. Estruturalmente, né? A escola estruturalmente também não estava. A maioria das nossas escolas não estava e nós não estávamos. Se a nossa escola, se a gente quanto escola não estava estruturado, então imagina nós professores também. Pior ainda, imagina essas famílias. Então, quando eu falo em educação, eu não consigo ver a educação só como a sala de aula. Eu preciso ver todos os outros setores dentro da escola. Do juiz ao médico, é a saúde, é o CRAS, é o CREAS, é a polícia, é todo mundo. Por quê? Porque toda essa galera aí faz parte do processo de formação desse adolescente, dessa criança. Então, quando o processo educacional, ele sobrecarrega muito, recai muito sobre a gente quanto professor. Olha, eu dei aula, que eu saí esse ano por conta de, até muito cansada mesmo, eu dou aula no Potencial. A gente tem um cursinho preparatório para vestibular aqui. Um cursinho preparatório. E um cursinho que vem sobrevivendo a duras penas, né? Porque, mas todo ano a gente tem resultado, sabe? Então, assim, onde é que a gente vê a gente não consegue ver a sala cheia. A gente apelando para as pessoas estudarem. Então, parece que o sentido de estudar ele está se perdendo. E isso me preocupa muito. Entendeu? E aí, quando vem 6 alunos, né? Foram 6 alunos que entraram na Unifespa, agora que são 6 novas pessoas, que são 6 novas referências, são 6 novas vidas, que vai transformar o olhar de outros jovens. Que eu acredito que a gente tem que passar para mais com muita reclamação demais
e agir um pouco mais, batalhar mesmo em resultado. Eu sou, como diz meus alunos, eu sou inconformada. Eu sempre quero mais, sabe? Eu quero mais, eu pode dar mais, a gente pode pensar melhor. E a escola, ela é só mais um espaço de aprendizado desse menino, um espaço de formação para mim, enquanto profissional. Flor, eu estava lendo numa das entrevistas que você deu, que você fala dessa importância, né, de olhar para essa escola, porque também você é fruto dessa escola, né? Você é fruto de escola pública, você é fruto de políticas públicas também. E eu acho super interessante quando você coloca isso, né? Porque você sempre traz dentro das suas entrevistas esse olhar de que você não se construiu sozinha, mas que você se construiu Sim. justamente a partir dessas balizas que são essenciais para que nos dê condições e possibilidades de lutar por um lugar melhor dentro desse espaço social, né? E aí, queria que você falasse um pouquinho sobre esse teu percurso de construção mesmo, como aluna e depois como profissional da educação dentro desse espaço da escola. Eu sou fruto de escola pública, sempre estudei em escola pública. Nós vivemos muito, minha família é muito humilde, sempre foi assim. Infelizmente, eu sou a única pessoa da minha geração que tem nível superior, né? Então, a minha mãe é analfabeta, meu pai lê muito pouco, acho que tem só segunda série, por aí, segundo ano, né? Que Eu vi a hoje é foto ano. deles, linda, que você postou. Ah, e assim, é uma coisa que você fala que eu faço questão de dizer, eu não esqueço de quem eu sou, não. Sabe, eu não esqueço de onde eu vim. Eu preciso ter conhecimento e muita certeza da minha história, porque nós somos seres socialmente construídos. Então eu não posso, porque hoje eu digo isso para os meus alunos, não é hoje porque eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um conforto. Eu digo para eles, gente, eu durmo no ar-condicionado. No início eu tinha até alergia a ar-condicionado, porque isso para mim era coisa só de televisão. Hoje é É real. estranhamento, né? Né? Mas hoje é real, porque quem me deu isso foi a educação. Então eu sou resultado de muitas mãos, né? Muitas mães. Eu morei na casa de pessoas que eu não tinha onde morar às vezes, mas eu precisava estudar. Aí tinha a mãe de alguém que dizia, não, vem pra cá. Morava lá, essa semana encontrei a mãe Arlete, que me acolheu lá em Mosqueiro, e ela disse, minha filha, o quarto ainda tá lá, você ainda mora aqui, porque eu digo, olha, tá lá no quarto da Flor. Então, eu lembro os dias que ela me emocionou muito com o áudio, ela disse, eu lembro os dias que eu desci, que eu ia ao banheiro e escutava você com o rádio baixinho, estudando a noite toda. Então, agora, esse tempo que eu entreguei os livros, doei os seus livros, porque para mim você ainda estava lá estudando todas as noites. É alguém que não me conhecia, era alguém que não sabia nada da minha vida, mas me acolheu, me alimentou, me deu onde dormir, me amparou quanto ser humano, quanto pessoa que precisava de apoio naquele momento. Então, não foi só eu sozinha que eu cheguei até aqui, né? Quando eu fui, mas foi muito fácil. Quando tu entrou na universidade, não fui. Eu entrei na universidade porque eu teve um projeto também, o PTP, que infelizmente nós perdemos muito projeto com a entrada desse governo, né? Projetos de cunho social na educação. Então, o PTP foi um deles. Nossa turma, infelizmente, foi a única turma que se formou, né, no curso de letras pela UEPA, era intensivão. E aí mais vezes me acolheram, mais vezes eu fui para morar na casa dos outros, porque não tinha computador, não tinha livro, não tinha nada. Quando eu penso que eu terminei meu ensino médio com 16, 17 anos e só pude entrar numa universidade 10 anos depois, isso é muito triste, gente. Sim. Entendeu? Isso mostra a disparidade, né? A disparidade. Hoje vou fazer 38 anos, né? E hoje demorei 38 anos para ter o que eu tenho hoje. E isso porque eu abdiquei de muitas coisas para conseguir um concurso público, para estudar. Então eu digo para os meus alunos, não tem outra saída.
Então, como eu venho de escola pública, de projeto social, de acolhimento das minhas mães, né? A mãe Arlete, a mãe Helena, a Helena que é mulher do meu primo, que dizia, não, o que é que você... Não, bora estudar. Não, eu te espero para jantar, mas você vai estudar. Né? Da mãezinha, da mãe Noêmia, que dizia, não, minha filha, eu dividia uma cama de solteiro com a minha amiga Lorena, mas olha só, mas eu precisava para estudar. Eu digo para Vanessa que eu dormia na gaveta, né? Porque tem aquela gaveta da cama, mas a gente ficava lá para estudar, para virar a noite estudando. Então não foi fácil chegar onde eu cheguei. Então hoje, como servidora pública, eu não posso, eu não me aceito, eu não aceito eu fazer menos do que eu faço. Porque eu acredito numa educação transformadora, uma educação que vai te dar possibilidades, que é a única saída, né? E, acima de tudo, eu acredito que a educação, onde a educação em todos os níveis, mas em especial a escola, ele é o teu refúgio. Sim. Ele é a forma de você dizer, eu vou sair dessa condição, porque quem tem uma condição financeira melhor não estuda na escola pública. Não. Né? Porque a gente já sabe da dificuldade. E essa história que você conta me faz lembrar de muitas que eu conheço, sabe, Flor? Eu tive a oportunidade de não ter que trabalhar para estudar. Então, eu consegui passar numa universidade pública logo que eu passei, né? Porque eu terminei o ensino médio, com 16, 17 anos também. E como é que faz a diferença? Faz diferença quando você tem a oportunidade, ainda que meus pais fossem humildes, mas o fato da minha mãe lutar e saber da importância, ela foi professora também, professora de Geografia e História, mas na época do magistério, na época que o magistério era o suficiente para ser professora. Infelizmente, ela não cursou um nível superior, porque ela teve que abandonar isso que você fala é muito forte, porque as nossas conquistas, eu estou vendo aqui que tem bastante mulheres, né, que estão aqui, tem a Mara Lourdes, tem a Juliana, tem a Correia, tem a Erinelles, tem todos vocês que estão aqui, e os meninos também, que possivelmente têm suas mães e tal. A gente é fruto de muitas mulheres que às vezes abdicaram de crescer para nos fazer crescer. E isso é muito triste, e isso é muito doloroso. Quando a gente olha para o percurso e você fala, eu sou a primeira a ter um nível superior. Isso é muito única forte. Até agora. Isso é muito forte e muitas vezes isso é ouvido pelo nosso sistema público, pelos nossos representantes públicos, e é como se isso não tivesse valor. Só que eu acho que uma parte da sua fala também que é muito importante frisar, que é justamente isso. São 7 alunos seus que passaram, mas 7 alunos que vêm desse tipo de formação e que possivelmente, ao produzir ciência dentro dessa universidade, ao fazer sua iniciação científica, não importa qual curso seja, eles vão trazer possivelmente essa visão de formação, essa visão de sociedade para não mudar somente a vida deles, mas a vida das pessoas ao redor deles. E acho que é por isso que é importante sempre a gente frisar esse projeto que não tem financiamento. Novamente, infelizmente, na nossa área, né? A nossa área é complicada. Os nossos projetos é a gente que mete a cara para fazer e vai lá, incentiva os alunos. Acho que você fala uma coisa nesse sentido, né? Eu vou lá, eu digo assim, olha, eu só consigo se vocês conseguirem, se vocês me ajudarem, se vocês estiverem comigo, vamos junto. Acho que isso também é uma forma de trazer seus alunos, de fazer com que eles não desistam, de mostrar para eles que existe um caminho possível, de mostrar para eles que vale a pena. Aí, falando sobre isso exatamente, assim, o que tu tem produzido com os teus alunos dentro do teu espaço, da tua didática? Você falou de projetos que às vezes perdeu financiamento, né? A gente sabe que tem o projeto Ciência na Escola, eu não sei como é que não tem na minha. Isso. Sempre assim, né? Sempre a gente quer, mas precisa de investimento. Mas possivelmente você burla o sistema de alguma forma, hackeia de alguma forma e produz ciência com seus alunos, né?
O que é legal, assim, porque eu também sou da rede privada, né? Trabalho no Colégio Dom Bosco. E é muito legal no Dom Bosco, assim, no sentido de que a gente vai fazer uma feira. Sai coisas, assim, magníficas. Com toda uma superestrutura e tá, né? Aí é até bacana, a equipe de televisão, eles vão lá e os meninos ficam encantados e a gente consegue ter, né, assim, bem resultados bem positivos. Não sai dificilmente, muito raro, sai 1 centavo do bolso do professor. A não ser porque eu sou um pouco inconformada mesmo. Aí eu quero algumas coisas, eu digo, não, gente, bora, eu ajudo vocês. Bora fazer tal coisa pra gente fazer além do que, né, a gente de repente estava planejando. Mas se eu vou para a escola pública, tudo é nosso. Do professor. Sai do teu bolso, né? A maior parte, Entende? né? A maior parte, porque são poucos alunos que têm condições de contribuir com alguma coisa. E olha só, ele tem que contribuir, ele tem que pagar por alguma coisa. A gente não tem um laboratório, a gente não tem isso, a gente não tem nada. Parece que assim, nada funciona. No período da pandemia, nada funcionou mesmo. E como é que eu consigo, como eu trabalho com redação, língua portuguesa e redação, eu digo que a minha maior conquista é quando meu aluno pensa. Quando meu aluno começa a ver problema nas coisas. Né? Quando ele começa a ver que as coisas não são à toa. Eu preciso que ele pense. Eu preciso que ele entenda que ele é um ser pensante. Eu preciso que ele entenda que ele precisa questionar o tempo todo e questionar a resposta, questionar a resposta, questionar e questionar, até ele construir a sua verdade. Ah, eu não tenho base, então vai ler, vai estudar. O que que dizem as pesquisas sobre isso? O que que diz a sociologia sobre isso? O que diz a filosofia sobre isso? O que que diz a história sobre isso? Até o nosso comportamento, a visão que a nossa educação é vista hoje, ela é explicada historicamente. Exatamente. Então, Nossa, parece que se eu vou burlar o sistema para fazer o meu aluno pensar, meu filho, a gente ainda vai dar muito nó e trilho por aí, né? Agora, e o que eu preciso o que eu tenho de material, né? Além das produções direcionadas para vestibulares, os bate-papos, as conversas, né? Aquela mudança de comportamento, aquela reflexão sobre, poxa, professora, eu não tinha visto por esse lado, é verdade, eu estou errado por aqui. Não, acho que eu posso tentar por aqui. É dar para eles possibilidade. Foi o que um dia o professor Mário Cardoso, me deu uma possibilidade. Então eu apeguei essa possibilidade. Porque para eu fazer uma escolha, eu preciso ter de mais que uma opção. Então, pensar fácil, né? que não é fácil. Né? Até tu refletir, tu perceber que tu é vítima de muitas coisas, é muito difícil, gente. É muito difícil. Quando eu digo que, infelizmente, eu fui vítima do trabalho infantil, da tentativa de abuso, né? De todos os direitos violados ali, não foi fácil. Não foi fácil você conseguir... A gente não percebe isso que você fala. Isso. A gente não percebe que a gente foi vítima desse sistema. Eu fui perceber depois disso, depois que eu tive conhecimento. E é isso que eu não quero que aconteça com eles. Entende? Eu não preciso ser a vítima para deixar acontecer. Sabe essa história de melhor prevenir que remediar? Sabe? Então, se aconteceu, a gente resolve. Não tem que esperar acontecer, não. A gente tem que antecipar isso. Eu lembro que o Juvenal, vou falar o nome dele porque eu disse que ele não me deixou moleza para mim. Ele disse, vocês vão lá, se inscrevam e vão passar, porque e vão bem. Ele disse, eu não tinha um futuro. Eu não sabia nem o que eu queria amanhã. Olha eu, professor, eu vou para a universidade. Mulher, eu vou para a universidade. Isso assim é tão grandioso, sabe? Ele não vai, nada contra as nights, né? Ele não vai pra night, ele não vai dormir sem saber o que ele vai querer amanhã, ele já sabe. Ele já sabe. E é isso, já sonho, tem. Né? Um sonho que ele pode isso.
entendeu? E isso a gente precisa segurar. Eu acredito que a gente precisa ser um pouco mais humano, sabe? As pessoas precisam nos ver quanto profissional, que a gente também precisa de acolhimento. A gente, professor, quantos e quantos professores não vibram pelos seus alunos? Quantos e quantos professores não fazem muito mais do que eu faço? Entende? Mas parece que o reconhecimento nosso vem com um abraço, a gente vem ali com um incentivo, mas assim, é dos nossos alunos. O tempo todo as pessoas encontram mais uma forma de tentar diminuir as coisas do que te juntar contigo e burlar o sistema para que isso dê certo lá na frente, se for preciso. Então, ninguém cuida também, se preocupa. Você falou da saúde mental. O ano passado, nós perdemos professores para Covid, né? Eu perdi meu amigo, meu parceiro de trabalho, o Pedro. Foi um momento muito difícil, muito difícil. Assim, eu nunca tinha visto a minha vida no Dom Bosco sem o Pedro, cara. No Potencial sem o Pedro. E de repente, eu não tinha o Pedro. Sabe? Perdi professores, pessoas que foram meus professores. E quem é que conversa com a gente? Quem é que acolhe a gente dentro dos espaços? Quem é que vai ver que eu, quanto professor, eu também sou ser humano e que também tenho limitações, que também tenho dificuldades, que eu não sou abduzida e no dia seguinte sou devolvida com todo o conhecimento para a sala de aula. Sabe? Tu tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que dar conta, tem que fazer, tem que fazer, tem que dar conta. Sabe? Mas e aí esse suporte para todas essas coisas, sabe? É muito difícil. Então, empoderar o aluno é primeiro empoderar o professor. Que infelizmente não somos todos. Exatamente, empoderar em comunidade. Uma semana passada, inclusive, falando sobre isso, o quanto é difícil a gente tentar construir esse tipo de prática dentro da própria escola. Muitas vezes a gente sofre barreira por causa da forma como o sistema se comporta, né? Às vezes uma prática da diretoria, uma prática mesmo do próprio sistema municipal ou do estado, está tão enraizado de olhar a formação de um jeito que quando um professor vai lá e tenta fazer justamente isso que você está dizendo, formar através da experiência, formar a partir da escuta, formar a partir do diálogo, formar entendendo que aquele ser humano que está ali é um ser humano, que tem suas vivências, que tem suas limitações e que precisa também de incentivo e possibilidade de sonhar. Então, quando o professor vem, muitas vezes ele realmente, às vezes ele é podado, às vezes ele não tem nenhum tipo de incentivo. E ele fica remando e a correnteza vem. A gente que é da área de rios enormes por perto, a gente sabe que quando a correnteza é forte, a pororoca vem. A pororoca vem! Vem a mãe d'água revolta aí! Sim, e não tem como, a gente não está o tempo todo 100%. Acho que isso que você fala é muito importante. A gente não está o tempo todo 100%. Mas tem dados que mostram quanto vale cada esforço e cada atitude como a sua. Um dos dados que a gente colocou na tese, então, dentro dessa pesquisa, a gente verificou exatamente um dado muito interessante, que é nos últimos 20 anos, quando a gente, de fato, começou a ter uma política pública de acesso à universidade, de pessoas como você, Flor, como eu, e de como a maioria das pessoas que está assistindo hoje, que muitas eu conheço, outras nem tanto, mas estão vindo te ver, então eu já imagino que também tem um percurso muito parecido, né? Tem um percurso de luta também. Então, num dos resultados é justamente isso, que nos últimos 20 anos a gente passa a ter uma construção de pesquisa, de dissertações de mestrado e teses de doutorado, que antes, até o início da década de 90, eram de 200, 300 dissertações e teses que falavam sobre identidade brasileira. A partir dos anos 2000, 2010 e 2010 para cá, isso teve um aumento absurdo
de produções de teses e dissertações, mais de 70 mil teses e dissertações, que tem como palavra-chave a questão de identidade. Isso não é à toa, é o que você acabou de dizer. São pessoas que vêm de um processo, de uma visão de sociedade, de uma visão de mundo, que vem de um lugar social muito diferente daqueles que costumeiramente, historicamente, entraram na universidade, que já vinham de lugares de privilégio. Então é normal que essas pessoas, como eu, por exemplo, que trabalhei com questão de identidade, na hora de trabalhar a gente não vai falar sobre identidade de qualquer jeito. A gente vai falar de identidade querendo entender por que Cargas d'Água até hoje a gente continua a ter um sistema do jeito que a gente tem. A produzir livros didáticos que continuam a estereotipar regiões inteiras como a nossa. E muitas vezes silenciar povos inteiros dentro desse livro. Eu gostaria muito que todas as crianças, todos os jovens pudessem ter oportunidade. Eu conheço aqui 2 professoras que vieram te assistir, que são lá de Parintins que eu te falei, que produzem um trabalho tão bonito quanto o seu e de resistência mesmo. Mas também conheço, infelizmente, professores que não aguentaram mais, de professores que estão nesse sistema de ansiedade, de depressão, de cansaço, que não lutam não porque não querem, não acreditam, mas porque não tem mais força. Não tem mais força. E aí eu acho que eu era desse nó que quando veio a questão do vídeo, a gente fez um bate-papo com a minha comadre, a Erinelles, que a gente diz que a gente é o grupo, a Núbia, a Erinelles, o Wilker, que é meu esposo. A gente não é um grupo muito normal, não. A gente senta para bater uns papos assim, bem pesados, para se questionar mesmo as coisas, né? Então eu tô dizendo, mas por que nossa referência? Aí só dando boa noite pros meninos que falaram boa noite, Flor, boa noite, amor. Eles estão falando aqui, boa noite, estão fazendo força, assim, estão dizendo que te amam, olha, que te admiram. Ai, eu amo meus alunos, eu sou suspeita em falar deles. Agora eu sou barraqueira, né? Então, assim, eu veio no momento que eu estava me fazendo esse questionamento, sabe? Por que eu vou fazer na escola, velho? Olha, eu vou te dar um exemplo. As aulas no estado retornam semana que vem, com a obrigatoriedade de implementação do novo ensino médio e tal. Ninguém tem nada. Nada. Aí tu ainda tá na matrícula, ainda tá nisso, ainda tá naquilo. Tu não tem um eixo, não tem um direcionamento, não tem nada. Então, eu conheço professores que dizem assim, tu vai cansar. Tu vai cansar. Olha, eu não sei se eu vou cansar, porque quanto mais eu vejo essas coisas, mais revoltada e mais forte eu me sinto. Porque assim, eu digo, não, eu não vou aceitar, são meus filhos, é uma sociedade que eu vou deixar para os meus filhos. São os pais lá do 6º ano que confiam os filhos deles na escola que eu trabalho. Que tá com a Flor, não, tranquilo, tá beleza. Não, a professora Flor falou isso para mim é importante. Entende? Teve uma mãe que disse assim, eu não sabia que você era professora aqui na escola. Como você deixa os seus filhos na escola me fez repensar na forma que eu trato os meus. Isso é muito forte. Entendeu? Então, assim, são essas coisas, mais por fora do sistema que vem aí alimentando e vem fazendo com que a gente continue sendo resistente. Quando você fala a questão da identidade, eu sou negra, me assumo como negra e ponto. Né? Um dia um aluno me perguntou, e se seu filho gostar de homem? Eu vou dizer, qual é o problema? Eu só vou sentir muito, não porque ele vai gostar de homem, mas porque tem uma sociedade hipócrita bem aí, que vai ficar crucificando ele. Mas ele vai saber que ele tem mãe e que a mãe dele está do lado dele para qualquer escolha que ele fizer. O que eu posso dar para ele são possibilidades. Entende? Então, assim, quando eu cheguei em Canaã, que eu uso meus... a mulher do pano no cabelo, eu já ouvi. Entrei numa pizzaria, todo mundo ficou me olhando, teve gente que parou, ficou assim. Aí eu disse, o que foi, gente? São meus colares, eu não dou porque são presentes dos meus alunos e vale muito mais que ouro. É sentimental, eu falei. É o meu vestido? Não esquenta não, porque esse pano eu uso pra muita coisa, meu filho. Aí meu marido que é todo... Meu Deus do céu. Mas sabe, as pessoas têm que parar, de achar
desculpas para ficar falando da vida dos outros. Tem que falar da tua, cara. Tem que refletir um pouquinho mais sobre isso. Quem sou eu? Né? Eu sou a Flor, eu sou negra, me assumo como negra, sou professora, gosto dos meus turbantes, né? Gosto da minha linguagem descolada em alguns momentos. Momento de falar sério, a gente tenta buscar já uma linguagem mais rebuscada, né? Sou eu que tento a cada dia. É fácil? Não é. Por exemplo, na minha casa, eu sou contra a violência. Me bater é uma coisa assim inaceitável de forma alguma. Aí essa semana eu falei para Helena, chega, Helena! Aí o meu marido falou, olha, gritar também é violência. Nossa. E eu disse, amor, pior, né? Não, isso eu tenho que melhorar. Não, eu tô Você dizendo está assim, certo. Não, eu falei para ele. Ah, tá. Eu falei para ele, isso eu tenho que melhorar. Aí ela disse, mamãe, você gritou com a sua pretinha. Né? Aí eu disse, minha filha, sente aqui. Aí fui conversar com ela. Aí, então me desculpa, a mamãe vai tentar não gritar, mas olha, a mamãe também é difícil para a mamãe. Por quê? Porque eu vim de um meio de violência, que a forma de educação era a violência, não o diálogo. Então a gente se quebrar esse ciclo do preconceito é muito difícil. As mulheres, você falou que a maior parte das pessoas que estão aí são mulheres. Gente, há quanto tempo ainda somos vistas, né, com um olhar bem pejorativo? E quantas de nós não somos chefe de família porque nós tivemos um homem que é um ser tão superior, nada contra os homens, mas só para quem defende esse pensamento, e que deixou a gente lá. Sabe? Sim. Então, assim, é muito difícil esse processo, porque tu cuida da casa, tu cuida de filhos, tu tem que trabalhar fora, tu lava, tu passa, tu cozinha, sabe? E à noite tu tem que estar belíssima, dormir, deitada, para dar atenção e fazer, né, tuas obrigações, entre aspas, né, matrimoniais. Não é assim. Nós também, é difícil, desde que eu tive filhos, que eu deixei de produzir algo científico mesmo, sentar. Por quê? Porque nesse momento da minha vida, a prioridade são meus filhos. Eu preciso que eles sejam prioridade hoje, para que eles possam ter condições de seguir em frente amanhã e eu possa continuar a minha jornada. Então, é difícil a gente seguir em frente. Mulher chefe de família, mulher negra, que é infelizmente quem mais morre no mundo, é negro, sim. Sabe? Então, qual é a voz que vai ecoar a minha? Tem que ser nesse processo de respeito. Eu preciso respeitar o outro na sua essência. E eu preciso me fazer ser respeitado na minha essência. Sim. E é complexo essa questão, né, de falar sobre identidade, e principalmente quando a gente pensa em identidade de grupo, né, identidade étnica, racial, principalmente no nosso país, que por muito tempo produziu uma história muito bem contada, inclusive pela própria universidade, né, pelos próprios cientistas sociais, de que nós somos uma democracia social. Então, a gente, de alguma forma... Aceita tudo, né? Construiu esse cenário de que não existe racismo. Então, não faz sentido para algumas pessoas que, inclusive, como você falou no início, né, que só percebem que são vítimas de racismo, de práticas racistas, depois que entendem o que é o racismo. Porque o racismo, ele é uma instituição, foi uma instituição. É um processo histórico de dominação. Não é algo que nasceu hoje e não nasceu ontem. É historicamente construído justamente para subalternizar, para vulnerabilizar, para se apossar de determinados pensamentos e construir esses pensamentos como verdade, a tal ponto de fazer uma geração inteira de pessoas acreditar que de fato existe. Não existe. Ele é tão sutil que ele é capaz disso, né? E ele se dissemina nas nossas principais instituições. Até a própria forma como a gente vê. E uma das resistências, eu acho maravilhoso um livro que fala sobre necropolítica, né? Do Mbembe. Ajuda pouco.
quase Achille Mbembe, que Achille Mbembe. Isso, ele tem um livro maravilhoso que eu assim, alguém que você vai amar, que fala sobre necropolítica. Fala que a gente vive numa sociedade que produz um sistema de morte. Mas o sistema de morte não a qualquer pessoa, mas a determinados grupos sociais. E esse sistema de morte, né, esse sistema de que, de alguma forma, por muito tempo, pensado por outros autores, como o Michel Foucault, que vai falar sobre o sistema punitivo, o sistema da prisão, ele vai falar que esse sistema da necropolítica que ordena, de alguma forma, como que os corpos devem morrer e como outros devem viver. Então, acho que pensar isso hoje em dia é muito interessante porque os nossos jornais diariamente, e eu sei você como professora, acho que um dos maiores medos de nós como professores é ver um dos nossos alunos no jornal da pior forma. E todos os dias a gente vê jornais, e você falou sobre questão de raça e etnia, e a maioria das pessoas que estão sendo mortas são pessoas de pele marrom escura ou pele retinta. E isso não é à toa. Um homem, pai de família, trabalhador, que estava entrando no condomínio que morava, um outro homem branco, policial, atirou a queima-roupa e matou por achar que ele era um bandido, entrando na própria casa, entrando no próprio condomínio. Isso não é à toa, né? Então, essa construção que faz com que a gente olhe pra gente e isso que você fala assim, eu não tenho vergonha, eu sou negra, eu uso o meu turbante, eu uso o meu colar, eu uso a roupa que eu quero. Isso é muito bonito e muito forte. E isso ensina os seus alunos justamente que eles têm que ter orgulho de quem eles são. Tem uma frase que é justamente que a gente usa aqui no empoderamento, que é assim, a gente trabalha com a questão também de poder, né, e tudo mais, que é assim, ninguém se empodera se o grupo não tiver empoderado. Se o grupo não tiver fortalecido, o indivíduo não consegue se empoderar sozinho. Não dá. Você recebeu uma injeção de ânimo, de amor, de carinho. Você recebeu e percebeu que você tem valor. E você se empoderou com isso. E agora, a partir desse carinho, desse impulso, você tenta empoderar outras pessoas. Então é esse ciclo que a gente busca, né, Flor? Eu digo que a gente precisa quebrar, assim, a gente vem, pessoas, cada um vem das suas famílias, da sua cultura familiar ali, do seu grupo social, né? Quando eu não concordo mais com o meu grupo, eu tenho que sair e criar um novo grupo. Né? Porque tem vezes que a gente não se encontra mais. Eu não me encontrei. Você falou das pessoas que morrem, né? A questão da forma. O rapaz, eu vi a reportagem do rapaz que entrou no condomínio e, quer dizer, só porque eu sou negra, tô de chinelo, tô com chapéu, que eu não posso entrar no condomínio. E às vezes eu me questiono, que prazer eu tenho em tirar do outro uma possibilidade de crescer socialmente só porque ele tem uma pele escura? Por que que eu tenho que ser empregada doméstica, nada contra empregada doméstica, e não almejar uma universidade? Né? Por que que eu não posso querer, eu tenho que o tempo todo ir caminhando no sol e não almejar um transporte? Então, essas coisas a gente precisa se questionar um pouco. É o que eu digo para ele, tu precisas questionar o que você faz. Primeiro questione para você o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. Que é para te poder te imbuir do teu conhecimento, da tua bagagem de conhecimento. E se tu não entendeu, então vai estudar. Vai buscar te entender, para te poder até te defender, sabe? O que é uma das coisas mais magníficas que eu encontrei nesses últimos dias, foram meus alunos olhando assim para mim, disseram, tia, eu vou estudar mais, porque eu vou lhe encher de orgulho também. Isso para mim é muito forte,
sabe? Aí eu digo, vai, teste. Ah, tu vai, porque senão você se arrebenta, né? Eu digo, não, tia, eu vou entrar e falar isso. O Moisés Emerson falou: a Flor sempre muito sincera, realista e humana. A Mira Ai, Correia, Moisés foi meu professor, gente. Moisés foi meu professor, um olha, professor de história fantástico, sabe? Assim, quando eu digo assim que eu sou fruto de muitas mãos, né? Não sou fruto, por isso que eu não consigo ver algo que foi a Flor que fez, mas por todo o processo de pessoas que estiveram ali dispostas a dar a mão para que alguma coisa fosse feita. O Moisés é um professor de história assim, excelentíssimo. Beijo, Moisés, Flor, a Mira, a minha deixa, madrinha e tal. deixa eu te falar uma coisa. Legal. Eu não sei porque desde semana passada eu tô tendo agora só 60 minutos de live. Vai cair rapidinho. Gente, eu vou tirar e já volto. Vocês voltam junto, tá bom? Desculpa, a gente está retornando para finalizar a conversa com a professora Flor Pinto, que ficou tão gostosa e a gente foi conversando mais do que a gente estava previsto. E vou chamar aqui a Flor. Gente, se você chegou agora na live, ou chegou ainda há pouco, e depois vai ficar gravada aqui no IGTV, né? Eu vou tentar unir tudo só no bloco, tá? De live, mas se não, vai em 2 blocos mesmo. E a gente conversou muita coisa interessante sobre a vida da Flor, sobre a vida profissional e pessoal. Eu admiro muito o teu trabalho e admiro muito tua história. Assim, acho que Obrigada. todo mundo que vai assistir depois, né, que assistiu esse percurso hoje no ao vivo e que vai assistir depois, muitas pessoas que eu conheço vão se identificar ao ouvir tua história. E isso é bacana. Esse quadro é justamente para falar disso. Ao você fazer os seus alunos pensarem, questionarem, construírem uma espécie de método no sentido de não vou argumentar de qualquer forma, né? Vou produzir um projeto junto com os meus alunos. Isso também é construir ciência. A gente tem que falar sobre essa ciência que é produzida dentro da escola por vocês e que é pouquíssimo falado. Às vezes tem pesquisas maravilhosas. A gente conversou com o Dalmo Busato, que é um aluno que trabalhava, que estudava no ensino técnico, né, integrado ao ensino médio, do Cefet de Minas Gerais. E um menino de 17, 18 anos, Flor. Assim, em 2 anos, ele tem mais de 20 prêmios de Olimpíada de Linguística, sabe? De Olimpíadas de arte, de história. Um menino, assim, um potencial enorme e que está dentro da escola. E que às vezes a gente simplesmente não tem mais Dalmos Busatos porque não tem investimento. O professor enxerga um talento desse, ele quer investir, mas às vezes, como você falou, tem que tirar do próprio bolso. E entre tirar do próprio bolso para investir, ele também precisa alimentar a família, precisa cuidar da casa, cuidar das coisas, e tá tudo muito caro. E aí tem esse tipo de coisa, assim. E a gente tem muitos talentos dentro da escola, sabe? Quando a gente faz os projetos nas aulas mesmo, a gente consegue perceber os meninos que têm o dom da música, o dom do desenho. Na nossa escola, a gente teve o Eric, a gente perdeu o Eric no período da pandemia. Ele não só tocava, como fazia as composições, e para desenhar assim era de forma magnífica, mais lindo o trabalho dele. Nós perdemos, né? Quantos alunos nós nos perdemos, né? Quantas vezes é difícil para a gente também, quando professor, quando a gente olha os alunos com grande potencial e que não consegue avançar, né? Não tem esse incentivo, né? Até mesmo a gente às vezes quando profissional, se a gente não tiver com nossos olhos bem abertos, também a gente acaba não percebendo, porque são tantas coisas que a gente precisa dar conta, que quando a gente vai para a sala de aula, às vezes a gente vai cansado, e a gente acaba parando na burocracia e tendo que dar conta de tudo isso, que o que
de melhor pra gente fazer, a gente não consegue, que é estar, assim, despreocupado dentro da sala. Né? Porque eu super respeito os planejamentos e tudo mais, mas às vezes assim, eu preciso primeiro olhar. Eu preciso, para eu planejar algo ali, às vezes foge muito, né, do que a gente pensou antes, porque são pessoas. Né? Tem dia que eu planejei uma aula super maravilhosa, mas eu não tô legal para dar essa aula. Às vezes a minha turma não tá legal para isso, mas tem que cumprir o planejamento. Né? Sim. Tem Então, que ter assim, esse apoio, essa supervisão, sim. tudo isso é bem difícil e isso faz com que às vezes, né, a gente acabe não conseguindo perceber o aluno quanto um ser ali que está cheio de ensinos para gente. Eu digo, meninos, vocês aprendem com uma única pessoa, eu aprendo com uma classe inteira, tá? Assim, eu aprendo com uma classe inteira. Eu sou apaixonada pelos meus alunos. Agora, eu sou brigona, eu sou chata, entendeu? Então eu vou lá no banheiro se ele demora. Ai, que Vou bonito, Flor, tirar. Se esses seus ele vai depoimentos. brigar, se ele vai brigar, eu vou lá com ele. Por que tu tá brigando? Tu não vai brigar em nada, vem cá. Entendeu? Então é assim, são esses desafios, são desafios diários. Da escola pública em especial, a gente passou um momento na nossa escola que nossos alunos se automutilavam. Teve uma vez que as meninas se desentenderam, cada uma estava com uma cadeira para jogar na outra e foram me chamar na outra sala. É aquele que está passando mal bem ali, que não tem, que a gente vai ver o menino foi vítima de violência, de abuso. Isso aqui. Então, assim, a gente precisa tá também amparado para isso, porque os problemas fora da escola, eles culminam dentro da escola. Não, é lá. Por quê? Porque nós profissionais somos mais sensíveis a determinadas coisas, às vezes conseguimos perceber o aluno. E quantos professores, eu não sei, que vai lá, que briga, que entra lá no meio do tráfico, que busca o menino para a sala de aula, porque acredita que é mais uma vida que vai fazer diferença, né? Então, quando você fala de todo esse contexto da educação, quando você coloca essa questão do empoderamento, eu preciso sim estar ancorada, subsidiada teoricamente, mas eu também preciso estar subsidiada e ancorada no que eu quero para minha sala de aula, o que eu quero para o meu aluno, como é que eu vejo ele amanhã ali na frente. Enquanto a minha preocupação está com o aluno, eu preciso que a preocupação da escola lá esteja sobre mim. Eu preciso que a outra parte esteja sobre a coordenação, que o outro mais acima esteja sobre a direção. Então é uma rede, não é uma responsabilidade apenas do professor. É uma responsabilidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito claro, eu digo sempre isso, quando ele diz que é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade o processo de formação dessa criança, desse adolescente. Então, se eu quero um Brasil melhor amanhã, eu tenho que começar a investir nas minhas crianças bem aqui na base, porque eu não posso querer que só o ensino médio resolva a vida do menino. Se lá ele tem desafios diários só para se manter vivo. Então, as políticas públicas, elas precisam funcionar. Toda a rede, eu defendo a existência, quando eu digo a existência do profissional, do psicólogo e do assistente social dentro da educação, quando eu compro essa briga, não é para dentro da Secretaria de Educação, mas é dentro da escola, porque o nosso problema está ali dentro da escola. Então, nós, professores, precisamos sim nos organizar e brigar por melhores condições de trabalho. Às vezes, eu acho que a gente só briga por questão financeira. Não adianta, eu posso ter o melhor salário do mundo, mas se eu não tiver condição de trabalho, não vai funcionar. Não vai funcionar. Entendeu? Isso é muito importante a gente refletir. A Tabata, uma amiga também, professora, fala assim, sincero, lúcido, tão necessário esse seu depoimento, Flor.
A Mara Lourdes, que também é professora, fala assim: eu sou assim também, Flor. A gente também Ai, tem que bom. aqui, sim, a Discursando, que é uma maravilhosa também, um perfil maravilhoso que tem aqui, que fala o seguinte: isso, a escola pública aqui no Rio é assim também, né? Que tem esses lugares de enfrentamento, de infelizmente de violência, que a gente tem que passar, né? E às vezes só precisam disso que você falou, dessa rede de segurança. Bom, Flor, eu podia ficar assim a minha noite conversando contigo, mulher, porque assim a gente vai se encontrando. Ai, eu adorei falar sobre tanta coisa. É muita coisa boa, muita coisa que infelizmente a gente tem que tocar, falar sempre. Eu sempre cito uma fala de uma professora maravilhosa, que é a Irandé Antunes, que você deve conhecer, professora de língua portuguesa, escreveu vários Uhum. livros importantes da nossa área, né? E ela fala assim que às vezes ainda é tempo de se falar o que a gente vem falando há muito tempo. Então, ela fala isso sobre gramática, sobre língua portuguesa, mas eu acho que isso também vale para esse tipo de assunto. Falar de novo sobre escola, sobre desvalorização profissional, sobre como é difícil produzir ciência na escola por falta de investimento, não é algo novo. Mas, infelizmente, ainda é preciso que se fale e muito, né? Eu acho que É você muito. tem feito bastante isso. A Fabiana, que é a minha diretora lá do Dom Bosco, ela fala assim que o óbvio precisa ser dito. Fabiana, mas tá claro isso, Fabi, tá claro, amor, isso. Ela diz, não, Flor, o óbvio precisa ser dito. Então, assim, infelizmente, ainda que a gente tente não usar um eufemismo para algumas coisas, mas tem hora que não dá, sabe? Que não dá. Quando a gente fala na produção de ciência dentro da escola, quando a gente entender. Na verdade, eu penso que até o poder público, de alguma forma, não interessa muito ser pensante, não. Às vezes eu penso isso. Porque eu queria entender qual é o problema de você garantir para o outro aquilo que é dele de direito. Se o meu trabalho é fazer essa garantia. Sim. Sabe? A gente acaba tendo, é isso que eu coloco para os alunos sempre. Ah, não tem aula, professora, não tem aula. Tá, mas o professor falou, não vai nada. Tu não pode ver isso como uma coisa boa. A gente vai sair mais cedo. Não vai nada. Tu não pode ver isso como uma comemoração. Olha como a gente ensina sabe? A gente acaba contribuindo com esse sistema. E o meu esposo falou, nesse período que eu estava assim, bem para baixo, ele falou assim, tu já parou para pensar que o interesse do sistema é exatamente esse, silenciar as poucas vozes? Né? Então Principalmente eu aquelas disse, vozes que tentam se levantar contra ele, né? entendeu? É Contra o silenciar, sistema. porque assim, quando a gente fala em dar condições de trabalho, de dar estrutura, não é só comprar o material e deixar lá, te vira, não é isso. Como é que eu vou ter isso se eu tiver uma sala com 40, eu vou fazer um bom trabalho com 40, 50 alunos? Imagina eu, professora de redação, com uma sala de 45 alunos, sabe? Então, assim, é todo um conjunto, tem uma série de coisas que a gente precisa de fato pensar. Eu espero que a gente, quanto sociedade, a gente possa despertar para essa exigência de uma educação mais firme, ou mais eficaz, sabe? Não só mais humana, mas produtora de conhecimento em todas as esferas. Que a gente consiga ver, não posso aceitar, não tem aula, não tem professor, então eu vou lá no Ministério Público. Bora encher o Ministério Público de reclamação. Não é vir reclamar para um coordenador, para o diretor, que não pode fazer nada, não está na esfera dele, sabe? Eu até nesse processo de muito levante, aí algumas pessoas me procuraram, o governo procurou, aí eu disse, olha, eu sei muito bem o que eu sou e de onde eu vim. Quando eu brigar pelo meu aluno, é porque um dia alguém foi lá e brigou por mim. E eu sou funcionária pública.
eu sou servidora pública. Eu não aceito de forma alguma ser apenas mais um profissional dentro do espaço. Se eu não puder fazer a diferença, se eu não puder ser luz onde você está, que diabo que eu estou fazendo aqui? Porque para mim não importa. Para mim a maior glória é quando pergunto: quem é tua mãe? Ah, é. Quem é tua mãe? Ah, é a Flor. Ai, tu é filho da Flor, é? Outra coisa é dizer: não. Ah, é a professora. É bacana, cara, ela foi minha. Sabe, tu tem uma outra energia. Eu digo que o maior exemplo de ser humano, um dos mais inteligentes que eu conheci em vida, que eu convivo, assim, é meu esposo, né? E eu digo pra ele assim, quando a gente senta pra discutir, ele me chama de Florência Pinto. Olha, Florência Pinto, eu digo: não, a gente tá discutindo ciência, então ciência não tem casamento. É de Florência Pinto, né? Mas é por conta disso, aí eu vou, entro daqui, a gente vai buscando. E os nossos filhos ficam olhando, quando a gente percebe, eles estão no meio da conversa. Né? Então, esse envolvimento, eu levo ele lá pra dentro da escola. Não, vem cá conversar com o meu aluno sobre porque tu tem mais conhecimento sobre isso, eu não tenho, então vamos discutir isso. Sabe? Ah, eu tenho determinadas coisas. Não, vamos chamar o conselho tutelar, vem cá, conselho tutelar, vamos fazer uma roda de conversa. O ano passado a gente levou o juiz lá no Dom Bosco para fazer um café da manhã, assim, um café cidadania com os meninos. Sabe, assim, eles mudaram o doutor Danilo, só a presença dele, ele tinha uma rede, tinha o doutor Danilo como juiz da infância, tinha a Beth, minha amiga, a Beth, psicóloga, sempre atendeu todos os meus chamados, meninas do conselho, a gente reuniu conselho tutelar, judiciário, CRAS, um escambau lá e montamos, e os meninos vão fazer essa discussão. Então, quando eu defendo em levar os serviços para dentro da escola, é porque nós precisamos trabalhar em unidade. Porque não adianta só um fazer a sua parte, a gente precisa unir forças, e é onde eu quero. Eu sei que nosso tempo está extrapolado, sim. Eu quero ir deixando já meu encerramento aqui, né? Não encerra não. Eu queria só convidar uma pessoa antes de tu sair, geralmente aqui no Empoderamento. Novamente, né? Como eu te falei, a gente não se empodera se o grupo não estiver empoderado. Eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente também se colocar à escuta do outro. Eu vejo que tem muita gente que está desde o início, sabe? Aqui, está te ouvindo, se realmente colocando à escuta da tua experiência, da tua história. Aí eu queria convidar alguém. Olha, a gente tem aqui a Discursando, que está online, tem a Fabi, maravilhosa, que vai estar com a gente, a Fabiana, falando sobre linguística forense na quinta-feira que vem. Ai, que babado! O Elton, e isso vai ser muito bacana. A gente conversa toda semana, a gente produz aqui no canal diferentes debates que tocam na questão língua e sociedade, né? E alguns desses debates são mais direcionados para entender melhor o que é a linguística, as áreas da linguística, onde a linguística está, né? Por exemplo, com essa questão da linguística forense, que está super interessante, que mostra assim, um lugar que a priori não passa pela cabeça das pessoas, que a linguística vai estar ali trabalhando com questões policiais, por exemplo, né? Junto com questões policiais. Mas também trazemos pessoas que não são necessariamente cientistas da linguagem, mas que trabalham com isso a partir de uma produção que mostra, através da comunicação, suas resistências, suas lutas diárias e também suas lutas sociais e políticas, né? Acho que isso é bacana. A gente também tem aqui com a gente, até agora, a professora Mara Lourdes, maravilhosa também. Tem a Mira Correia, que eu acho que é sua amiga, não é? A Mira, eu acho que é a minha madrinha. Eu encontrei, minha madrinha me viu com 4 anos de idade. E aí, com esse vídeo que viralizou, ele me achou. O Iomar é meu cunhado, que eu acompanho aí, sabe que eu sou pé duro. Então, a gente costuma, geralmente, para finalizar, a gente costuma chamar uma pessoa para, se ela atender, né? Às vezes as pessoas estão assistindo a live, mas não atendem, porque às vezes a conexão não é boa, ou às vezes estão assistindo no banheiro, tipo, estão tomando banho e te escutando, entendeu? A gente convida e verifica se a pessoa aceita. Trazer com que as pessoas que estão assistindo possam também interagir com você.
Vamos ver se a Eu tô pessoa... aqui, à disposição. Olha, eu tô convidando, a pessoa ainda não rejeitou. Pode aceitar a chamada, se quiser. Se a pessoa puder chamar... não posso dizer o nome. Oi, Olá, Maria, prazer te conhecer. Oi, tudo professora, bom? tudo Tudo ótimo, bom? gente. Você tá Nossa, eu estava bem? aqui te escutando, tô ótima. Ah! Eu estava aqui te escutando, Flor, e eu estava assim, ó. Tudo que você falava eu fazia assim, porque Ai, que legal. assim, eu acho que a nossa vivência é muito semelhante, né? Eu também sou professora de escola pública, eu estou do interior de São Paulo, e é incrível como as nossas dificuldades, elas são as mesmas. Elas são as mesmas. É Parece que é estruturada, né? um excesso de burocracia, um excesso de regra, um excesso de chamando você para coisas que não é ambiente de sala de aula. E você falou de sala de 40, 45, eu tenho uma sala de 48 que eu estava vendo sexta-feira agora, que veio a lista oficial. Eu falei, contei as carteiras. Falei, não tem 48 carteiras. Como haverá de ter 48 alunos? Como é que é possível? E é triste, é profundamente triste você ver, pelo menos aqui no meu espaço, na minha escola, e Você muita fala gente de não onde, entende. Mara? É Botucatu. Bucatu. Botucatu, interior de São Paulo. Estou a 260 quilômetros a oeste da capital paulista. E é uma cidade muito boa, tem N Eu me coisas perdi no positivas nessa oeste da cidade. capital. É que a gente é de humanas, gente. Geografia! A gente é de letras. E eu descobri que a linguística tem tudo a ver com a geografia. Me encantei. Como que pode duas disciplinas tão complementares, né? Dois temas. Mas é justamente isso que eu Parecem queria tão dizer para você, distante, Flor. né? Eu tô maravilhada com a sua fala. Eu falei, nossa, eu não sou a única doida, sabe? A doida de brigar, a doida de entrar em conflito. Os meus alunos me chamam de ursa, porque eu sou muito grande. Eu sou uma mulher grande, eu sou uma mulher gorda, alta. E Linda. assim, eu entro com todo o meu, né? Aí eu vou falando, de repente algo incomoda e eu levanto. É garra e dente. Sossega! Sossega pra lá, você pra cá. E é isso. E quando eles conseguem chegar, né, a se reconhecerem, eu fico encantada, eu fico com cara de besta. Né? Ai, meu Deus do céu. Aí, dia de formatura, que a gente faz toda aquela comemoração e passa o geral da escola, que foi fotografado e filmado, é aquela choradeira, aquela coisa deliciosa. Só quem está, e eu digo isso para minha irmã que não é professora, é só quem está na sala de aula sabe o nó da garganta que dá quando o seu aluno passa para uma outra etapa e passa bem. Sabe? E como ela bem a Flor lembrou, falta tudo dentro de uma sala de aula. Quando você tem que botar a mão no bolso e a minha irmã fala, mas isso não está certo. Eu falei, não está, e daí? E eu vou continuar não fazendo? Não tem tanta gente que é voluntário de tantas coisas e todo mundo aplaude? Por que o professor não pode ser visto, muitas vezes, uma pessoa que está fazendo muito mais do que ele foi pago? Nós estamos fazendo para melhorar a nossa sociedade, para E as pessoas às vezes melhorar o não nosso entendem. envolvimento. Sabe, Maria Lúcia, que Não a entendo. gente não é que a gente queira e que a gente concorde, que a gente porque assim nunca vai fazer. Mas se a gente não fazendo nunca faz, tu imagina se ninguém mais fazer. Sabe? É isso que a gente acaba. Quando você fala que é essa briga, sabe? Eu acho que foi isso que eu coloquei um dia desse, porque eu disse, cara, eu não tô sozinha. Eu falei isso. Eu acho que eu não sou a única doida, não. Eu digo pra minha coordenadora Lorena que ela é imortal, né? Aí eu digo, chefe, eu acho que eu sou meio retardada, né? Porque eu levanto, eu não consigo calar minha boca. Hoje eu vou ficar calada. Mas não dá, como diz o homem. O Paulo da Minha Mãe é uma peça, né? Não dá, papi, não dá. Porque Não senão dá. as pessoas parecem que querem que tu desce aquilo goela abaixo. E não é assim.
sabe? Todo Eu acho que o dia, fato da toda gente estar reunião. nessa briga faz com que a gente, você falou perfeitamente, a gente se identifique e nos fortalece, porque a gente não está sozinho. Olha que eu estou aqui no Pará, você lá no interior do sul do Pará, você lá em São Paulo, no interior de São Paulo, e a nossa briga é a mesma, o comportamento é o mesmo, as dificuldades são as mesmas. Às vezes eu penso que é uma desorganização estruturada, muito bem estrategicamente pensada, porque não é possível, sinceramente. E eu fico feliz, não sou a única louca, embora eu não tenha nada a contestar da equipe gestora da minha escola, que tenta o máximo possível colaborar. Nossa diretora está sempre aberta para receber qualquer tipo de atividade, evento e dinâmica e não bota nenhuma barreira, mas ainda assim a gente tem que tropeçar o tempo todo, o tempo todo. E isso é Por isso que é uma muito luta de difícil. resistência, né? É uma resistência Mas eles diária. não vão ganhar. Não vão ganhar. Não, mas Faz depois seis minha anos filha, que eu estou na porque sala de aula. A Tabata, Faz a Tabata, 36 anos. E eu não estou pronta para parar. a Não Tabata eu digo estou. que Quintana. quando eu der a aula, rapidão, quando eu saí, morri, o que tu fez? Eu fiz a melhor coisa do mundo. Eu dei aula. Entendeu? Meu Então, eu não Deus. vejo fazendo outra coisa na minha vida. Não me vejo. A É Tabata verdade, é falou bem isso. assim, tenho nem reação suficiente para mostrar o quanto esse afeto das duas é importante no espaço escolar. Eu olhei para ela, eu mandei uma mensagem aqui enquanto eu tô encantada, assim. Eu deveria ter te chamado mais cedo, sabe, Maria? Mara, desculpa, Mara. Imagina, imagina. Aí eu falei assim, É, eu só escuto e tô aprendendo aqui com vocês, maravilhosas, resistência, que orgulho que eu acho que para os alunos de vocês, ser aluno de vocês. Eu acho que eu fico imaginando que se a gente tiver em cada escola uma Mara e uma Flor, olha, nossa, Mara e Flor, que nome, que isso até Ah, combinou. Eu acho assim eu acho que é por isso que a gente ainda continua resistindo. São pessoas como vocês que estão ali na educação básica, estão ali no chão da escola. São vocês que fazem diferença e possibilitam que a gente tenha o que sonhar ainda. Eu só tenho a agradecer pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Tenho mesmo. E quero, Mara, da próxima, vamos combinar para você vir falar também da sua pois experiência aqui no é, empoderamento da verdade. escola. cuidado, não me deixa falar que eu não fecho mais a boca, bem. Assim que é bom. Eu acho que é por isso que a gente se entendeu. E você fala na questão assim, de orgulho dos alunos serem nossos alunos, aí eu te pergunto assim, você imagina você, né? Imagina assim, os nossos professores, as pessoas que nos formaram, vendo que valeu a pena o esforço dele. A minha orientadora, a professora Elisa, ela ia lá pro interior, pro sítio dela, que é perto de onde a gente morava, lá em Santa Bárbara, e ela dizia, olha meninas, amanhã 8 horas aqui. E a gente chegava com a mala de livro. E aí ela dava o café, o lanche, o almoço, o lanche, se precisasse o jantar, se precisasse deixar em casa. E assim, uma velhinha arretada, sabe? Professora doutora da UEPA, mas que fez isso, nos botou assim, na linha, sabe? No eixo. Então eu fico imaginando também como é orgulho para ele, de repente, ver a gente que valeu a pena o trabalho deles. Talvez seja isso que a gente sente também quando a gente vê o resultado. Por isso que esse ciclo, ele continua. E eu acredito que a gente precisa se fortalecer onde quer que nós estejamos e lutar pela verdade que a gente tem aí. Defender nossa verdade, né? Obrigada, obrigada, Verdade. Flor. Obrigada, Mara. Mara, fica aí, que eu queria, assim, encaminhar logo, né, para a gente finalizar esse momento tão bonito de debate, de reflexão, de conversa e desabafo, por que não, né? A gente tem tanta gente fazendo tanta besteira pela internet, por que que a gente não pode colocar-se à escuta de professores e professoras que estão dentro da escola pública? Para falar, para refletir, para denunciar e ao mesmo tempo elogiar, por que não? E eu acho É. assim que a gente estreou com chave de ouro com você, Flor, e fechou essa chave de ouro com você, Mara, assim, ficou muito Obrigada. bacana.
Obrigada mesmo Obrigada. por Mara, por estar sempre participando, sempre interagindo no que a gente vai produzindo. E obrigada, Flor, pelo aceite, pela conversa, pelo diálogo. Estão aqui, que a gente possa se ver mais vezes, né? Que a gente possa pensar aí outras rodas, né? Outros momentos. É importante que você fala, a gente tem tanta gente produzindo coisas, entre aspas, ruins na internet, ou sem aspas mesmo, ruins na internet. E acho que a gente pode até pensar nessa caixinha assim, de depoimento de professores, que é aí que a gente vai descobrir quantos professores, quantas Maras, quantas Flores não estão aí nesse mundão, né, perdidos e quem sabe às vezes até um pouco desorientado, como desanimado, né? Mas é seguir em frente, manda com fé e vou, né? Anda com fé e vou, que a fé não costuma falhar, não né? estão sozinhos, né? Não estamos sozinhos, isso é muito gratificante. Então eu só agradeço, já deixo meu obrigado para todo mundo que participou, né? Quero mandar um beijo muito especial para todos os meus alunos do Colégio Dom Bosco, de todos os meus alunos, da irmã Laura, meus professores, meus coordenadores, as pessoas ali, que todas as mãos que juntas, né, desde o porteiro até a pessoa que limpa o espaço, que estão ali cuidando, né, da gente para que a escola ela possa funcionar. E eu acredito que é isso, sabe? A gente seguir em frente e pensar que a gente não está trabalhando só um aluno ou uma pessoa, mas é uma vida. E essa vida ela pode fazer toda a diferença lá na frente. Olha eu aqui, né? Vocês são maravilhosos. Obrigada. Um abraço apertado em todos que estão assistindo, em vocês duas principalmente. Muito obrigada, gente. E vocês que ficaram até Obrigada, agora, obrigado pela presença, obrigado por vocês comentarem, mandarem aqui os coraçõezinhos que não pararam durante o momento que a gente estava conversando, eu observando. E se você ainda não segue o Empoderamento Linguístico, a Flor, a Mara, vai lá, sigam essas professoras maravilhosas e potentes, ouçam o que elas têm para falar. Acho que se colocar a escuta hoje em dia é muito importante. E segue também o Empoderamento Linguístico, que a gente toda semana está produzindo esse tipo de debate por aqui. Um cheiro em todo mundo. Um abraço, Mara. Abraço, Flor. Até a próxima. Beijo, gente. Obrigada a todo mundo, de verdade. Obrigada. Amanhã, eu vou colocar essa live no ar amanhã só, que aqui já são 00:44. Aí então eu vou colocar, eu vou Vai dormir, menina! Eu vou colocar tudo juntinho de amanhã, gente. Aí vocês começam a compartilhar com mais pessoas. Tchau. Beleza. Tchau, foi um prazer.